Todos nós criamos nossas próprias vidas através desse processo incansável de imaginar alternativas e possibilidades. E um dos papéis da educação é despertar e desenvolver esses poderes de criatividade. Ken Robinson. Atenção! Vou te fazer uma pergunta importante agora e fazer a mesma pergunta ao final do vídeo. A pergunta é simples, mas você precisa pensar bem antes de responder. Você é uma pessoa criativa? Costumamos pensar que a criatividade é um tipo de qualidade, um talento de poucas pessoas. Ou que só é criativo quem desenha, por exemplo, ou trabalha com algum tipo de arte. É como se a criatividade fosse uma coisa deslocada da nossa rotina e de nós mesmos. E por que será que pensamos assim? Provavelmente, você já ouviu uma música do Pink Floyd chamada Another Brick in the Wall. Ela fala que quando a educação não é baseada em incentivar a independência do pensamento e a imaginação, ela padroniza as pessoas, transformando os alunos em só mais um tijolo no muro. Esse tema da educação é controverso e já rendeu músicas, filmes, livros e, é claro, muitas teorias educacionais. E um teórico em especial recebeu um destaque incomum fora da academia. Sir Ken Robinson é um verdadeiro fenômeno da internet. Mas, diferentemente do Pink Floyd, talvez você nunca tenha ouvido falar dele. Ele já estudava o tema da educação há cerca de 30 anos, quando uma de suas palestras viralizou em 2006, conquistando fama instantânea. Para se ter uma ideia, essa conferência já alcançou mais de 71 milhões de pessoas no mundo todo. Quando era criança, Ken teve poliomielite e reaprendeu a andar com dificuldade. Devido às sequelas da doença, o pai dele o aconselhou a conseguir dinheiro com sua cabeça e que ele se concentrasse na sua própria educação. E foi o que fez. Ele se tornou professor, publicou vários best-sellers traduzidos em mais de 15 idiomas, foi conselheiro de vários governos e organizações culturais e, inclusive, condecorado pela Rainha Elizabeth II. Por isso, o título de Sir. Ele morreu em 2020, mas deixou um legado impressionante, que influenciou toda uma geração de pais, professores e até mesmo empresários. Seus estudos são baseados em 3 princípios capazes de fazer a vida humana florescer, tendo descoberto ainda o que chamou de elemento-chave. Esse elemento explicaria por que a maioria das pessoas passa a vida odiando o que faz, apenas esperando o fim de semana chegar. E você, o que diria sobre isso? Também passa a semana aguardando o dia de dizer "Sextou"? Oi, eu sou Alex, e no Super Leituras de hoje vamos entender com Sir Ken Robinson por que as escolas matam a criatividade com seu sistema educacional fast food, que faz com que nós não aproveitemos nossos talentos. E como as comunidades dependem de toda uma diversidade de pessoas talentosas e seguras de si, ao final do vídeo vou te entregar um presente que com certeza vai te ajudar a ser uma dessas pessoas. Bem, mas antes de investigarmos se você está em seu elemento-chave ou apenas aguardando a vida cestar, vamos entender melhor o que Ken Robinson quer dizer quando fala que as escolas matam a criatividade. Ken aponta que o sistema de educação formal foi desenvolvido no século XIX para atender às demandas da Revolução Industrial. É por isso que existe a hierarquia das disciplinas mais importantes, como matemática e ciências em geral no topo, por exemplo, e as artes como a dança, o teatro e a música por último. É que o primeiro tipo de conhecimento foi visto como mais aproveitável para o mercado. Então funcionava assim. Quem queria ser músico precisava desistir dessa ideia. Quem quisesse fazer arte, ser bailarino ou qualquer coisa nesse sentido, também ia ter que mudar seus planos. O que você acha? Soa familiar à realidade que vivemos hoje? Exatamente. Por isso, a maior crítica dele é que o mundo mudou muito nesses mais de 200 anos, mas o sistema educacional simplesmente parou no tempo. Ken não é contra as exatas e a favor das humanas. Não é isso, e ele faz questão de deixar muito claro.
Ele ressalta apenas que não é o suficiente, que uma educação de verdade teria de dar um peso igual às disciplinas. Ken Robinson enfatiza que universidades são boas, claro, mas que o sistema é obcecado especialmente com as habilidades acadêmicas, em levar os alunos para a faculdade. E se formos trazer esse contexto para o Brasil, vamos ver que na atualidade tem uma verdadeira indústria com relação aos concursos públicos também, não é mesmo? Mas para Ken, não existe fórmula pronta, pois a vida é muito mais improvisação do que linearidade. Ou seja, nem todo mundo precisa ir para a universidade, nem todo mundo precisa de um concurso público. Nem sempre essas alternativas são as que levarão a uma existência plena e a criatividade. Então, vamos juntos entender quais são os 3 princípios de Sir Ken Robinson para trazer para nossas vidas o que ele chama de florescimento criativo. 1. Os seres humanos são naturalmente diferentes e diversos. Temos diferentes capacidades, diferentes talentos, diferentes inclinações, e uma das grandes críticas que tenho da grande massa de sistemas de educação é que tendem a eliminar as diferenças. O que nós temos é uma cultura da padronização. Parece uma ironia. A diferença é o maior padrão que existe no mundo. Você não vai precisar ter 2 filhos para observar que uma criança é totalmente diferente da outra, mesmo que a criação das duas tenha sido absolutamente igual. Cada pessoa é especial não só pela sua composição genética, mas também pelo seu ambiente, pois todo mundo tem uma combinação única de família, amigos, desafetos, ou seja, sua própria maneira de ser, viver e compreender o espaço ao redor. Educação é sobre crescimento e desenvolvimento humano. Logo, é um processo muito pessoal. Mas na contramão disso, os sistemas de educação tendem a eliminar as diferenças e apontar o futuro de alguém em uma única direção. E isso desde cedo. Afinal, entre 16 e 17 anos, a gente já tem que saber o que quer, concorda? Não é para isso que serve o vestibular? Mas o que você acha dessa imposição? Além disso, quem destaca as desvantagens do currículo atual, restrito a um grupo de disciplinas que os políticos consideram mais úteis para o crescimento econômico. Só que as artes também dão uma importante contribuição para a vitalidade da economia e para a vida das comunidades. Basta olhar para gigantes como o Google e a Apple, que estão na vanguarda da mudança tecnológica e que tiveram seu sucesso impulsionado pelo design, por artistas, por escritores e músicos, e não apenas por cientistas. Tem gente que se considera péssima em matemática, por exemplo, e leva isso para a vida, cria até um bloqueio. Mas quem diz que ninguém deveria supor que é ruim em alguma coisa só porque na escola foi mal nesse assunto? Pois como as provas das escolas são padronizadas, feitas para todos e por isso mesmo para ninguém em especial, elas medem apenas um tipo de inteligência humana. Sim, no ponto de vista de Ken Robinson, os testes servem para verificar como os alunos estão se saindo, o que está funcionando, mas há muitas maneiras melhores de se fazer isso do que com grandes provas padronizadas. 2. Curiosidade é o motor da conquista. No lugar da curiosidade, o sistema educacional orienta para a conformidade. Nossas crianças e professores são encorajados a seguir algoritmos de rotina em vez de incitar o poder da imaginação e da curiosidade. Pare um pouco e pense. Se você lembrar do seu próprio tempo na escola, certos professores vão aparecer vivamente em sua memória. Aqueles que te estimularam, que te incentivaram, que te engajaram dentro da escola. Ken Robinson traz isso para a arena do pensamento. O professor não é como um sistema de entrega, que vai lá e despeja o conhecimento nas pessoas. E se a escola for assim, ela não vai atiçar a curiosidade das crianças. Consequentemente, no futuro, essas crianças serão adultos que vão preferir um conhecimento já mastigado. Elas não terão gosto por descobrir coisas novas por elas mesmas. Será que isso aconteceu com você?
Somente através da curiosidade a pessoa tem ideias originais, colocando a imaginação para trabalhar, para criar novas teorias, novos objetos. Mas se lá atrás na escola a gente perdeu esse hábito da curiosidade, e eu não estou falando aqui sobre ter curiosidade sobre as mais novas fofocas do mundo dos famosos, né? Como podemos voltar a ser curiosos? É muito simples. Por exemplo, da próxima vez que você encontrar uma citação genial sobre alguém, procure saber mais sobre essa pessoa e sobre o contexto original da citação. É essa curiosidade que buscamos atiçar com os nossos vídeos. Ou então, imagine que você comece a curtir uma banda da década de 60. É natural que você queira entender o contexto em que ela surgiu. Por mais comum que possa parecer, essa é a curiosidade em estado puro. É ter gosto real por aprender. A curiosidade também está lá quando a gente lê alguma coisa em algum jornal ou revista e vai checar a fonte. Vai querer investigar do que se trata realmente. Pesquisa em outros sites, compara as informações. Ser curioso é um caminho sem volta, porque quanto mais se aprende, mais se encontra referências diferentes e interessantes para aprender. Curiosidade, portanto, não tem realmente nada a ver com a cultura da conformidade, com aceitar tudo o que te dizem. A pessoa curiosa é aquela que vai além daquilo que foi transmitido a ela. 3. A vida humana é inerentemente criativa. Cada vida humana é diferente, única, irrepetível e sem precedentes. Nós criamos a nossa própria biografia única. A melhor evidência da criatividade humana é que cada um de nós tem sua própria experiência. Ninguém mais tem a sua vida. Ken Robinson tem uma ideia muitíssimo especial sobre a criatividade. Ele fala que um ser humano é um sistema orgânico e que em um sistema assim, se as condições forem propícias, a vida é inevitável, acontece o tempo todo. Se você prestar atenção, há provas disso na nossa casa, no nosso quintal. De repente, a gente vê uma planta brotando nas frestas do concreto. O pão velho que vai criando mofo. Tá, mas o que isso tem a ver propriamente com criatividade? É do mesmo jeito. A criatividade e os talentos são latentes como a vida, estão em cada pessoa e só precisam de um empurrãozinho. Olha só que caso interessante. Ken Robinson conta sobre um lugar situado na Califórnia em que nada cresce porque é muito quente e seco. Não à toa, o lugar se chama Vale da Morte. Só que no inverno de 2004, choveu nesse vale por um período bem curto. E no verão do ano seguinte, houve um fenômeno. Apareceu um tapete de flores no solo do Vale da Morte. A criatividade seria então parecida com esse processo. Nossos talentos são tão orgânicos como os recursos naturais do mundo, mas frequentemente estão enterrados sob a superfície. Nem o Vale da Morte estava morto, nem nossa criatividade está morta. Ela está apenas esperando as sementes da possibilidade para brotar. Lembram do elemento-chave de que falei lá no começo? Sobre o famoso sexto, quando passamos a semana inteirinha odiando cada segundo do trabalho? A resposta é essa. O elemento-chave de Ken Robinson significa a união do que se faz bem com o que se ama fazer. Em outras palavras, é o que uma pessoa faz naturalmente bem, se divertindo e se sentindo confortável. Pode ser qualquer coisa, como escrever ou ser bom em matemática. Se você gosta daquilo que faz bem, está em seu elemento. Mas a maioria das pessoas não tem esse sentimento quando pensa no trabalho. Quando isso acontece, é porque elas não estão fazendo a coisa certa. Às vezes, elas ainda nem conseguiram identificar. E como se encontra isso? Um dos conselhos de Ken Robinson é se expor ao maior número possível de novas oportunidades, para descobrir as aptidões não exploradas. Outra ideia é encontrar as paixões, mesmo que não relacionadas ao trabalho, coisas que fazemos sem perceber a passagem do tempo. Agora vou refazer a pergunta do início. Você é uma pessoa criativa? Está aberto ou aberta a deixar sua criatividade florescer? Pegue aqui o nosso presente
e se sinta encorajado. Inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar nossos conteúdos. Curta e compartilhe o vídeo para nos ajudar a promover uma educação que não mata a criatividade. Grande abraço e até a próxima!